meu irmão, minha irmã. Estou aqui nesta ocasião para trazer ao seu coração uma reflexão da palavra de Deus. Depois de algum tempo ausente, mas o motivo da minha ausência é que eu não estava bem de saúde, mas, graças a Deus, já estou recuperado. E eu quero chegar até o seu lar através desta mensagem de vídeo. E o tema de hoje é o seguinte: já é tempo. Eu gostaria de fazer uma leitura do texto sagrado que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24, do verso 37 ao 39, que diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O tempo, ele é algo precioso, porque ele é disponibilizado por Deus. A palavra de Deus nos instrui a aproveitarmos o tempo. De acordo com Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, o tempo que Deus nos dispõe, ele deve ser aproveitado com sabedoria e com prudência, porque o presente é o que nós temos hoje, e o que temos para fazer hoje, devemos fazer hoje, não devemos deixar para depois. Ainda que seja correto nós planejarmos termos os nossos projetos, nós devemos sempre aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Como diz a palavra de Deus, que nós devemos remir o tempo, ou seja, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. E eu tenho certeza que a melhor forma de aproveitarmos o nosso tempo é quando nós voltamos o nosso pensamento, voltamos o nosso olhar para o Senhor e para as coisas eternas. Primeiramente, nós vamos ver que já é tempo de arrepender-se. Nós sabemos que o arrependimento, ele é algo necessário na vida de todos os seres humanos. Por quê? Você sabe o que significa arrependimento? Arrependimento significa mudar de pensamento, mudar de atitude, mudar de ponto de vista. Arrependimento significa também pesar, tristeza pelo erro cometido, porque nós sabemos que todos nós cometemos erros. Sabe, uma das coisas mais absurdas que alguém pode ouvir é quando alguém diz que nunca se arrepende do que faz, nunca se arrepende do que diz. Esse é um pensamento errado, é um pensamento estúpido, porque todos nós cometemos erros. E se todos nós cometemos erros, todos nós necessitamos nos arrepender. Necessitamos mudar muitas vezes de pensamento, mudar muitas vezes de ideia, mudar muitas vezes de atitude, mudar muitas vezes de ponto de vista, porque de fato é necessário. E a palavra de Deus, ela nos traz a instrução: arrependei-vos. A mensagem de João Batista, aquele que veio preparar o caminho para a vinda do Messias, era esta: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A mensagem de Jesus era:
arrependei-vos. Então, é necessário arrepender-se. É necessário o arrependimento nas nossas vidas. Também é necessário arrepender-se. É uma necessidade humana, conforme já falei. É necessário arrepender-se. Arrepender-se é uma maneira eficaz de alcançar a misericórdia. Conforme está escrito em Provérbios capítulo 28, versículo de número 13, a palavra de Deus diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, aquele que encobre os seus erros, aquele que quer esconder os seus erros, as suas falhas, jamais prosperará. Mas aquele que confessa-os e os deixa, alcançará misericórdia. Então, se você está vivendo de maneira errada, se você está agindo de maneira errada, e sabe disso, se você conheceu ou conhece o caminho certo, deixe o caminho errado. Entre pelo caminho certo. Volte-se para Deus. Volte para o caminho correto. Também já é tempo de buscar a Deus. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, o texto sagrado diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto está perto. Invocai-o. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nós temos aqui a instrução, a orientação da palavra de Deus, para voltarmos para Deus, para buscarmos a Ele enquanto há tempo. E o tempo de buscar ao Senhor é agora, é hoje. Já é tempo de buscar mais a Deus. Como? De que maneira? É tempo de orar mais. A oração é a maneira eficaz que nós temos de falar com o Senhor, de buscarmos ao Senhor. Conforme está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Então nós temos o chamado da palavra de Deus, a atenção da palavra de Deus, para que nós busquemos mais ao Senhor, para que nós oremos sem cessar. Se orar é falar com Deus, se orar é colocar diante de Deus as nossas necessidades, é reconhecermos que Deus é soberano, é o dono das nossas vidas, e nós precisamos buscá-lo cada dia. Nós precisamos contar a Ele os nossos problemas, contar a Ele as nossas dificuldades, contar a Ele as nossas necessidades, para que nós possamos, assim, alcançar as suas bênçãos. Deus, Ele tem muitas bênçãos, muitas coisas preciosas ao nosso dispor. E Ele quer que nós o busquemos. Orar é uma forma de ter comunhão com Deus. É uma forma de se sentir perto de Deus. Porque nós sabemos que Deus, Ele é fiel e Ele está pronto a nos ouvir. É tempo de buscar a Deus, experimentando a sua vontade em nossas vidas. De acordo com Romanos, capítulo 12, versículos de 1 e 2, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vemos a palavra de Deus nos chamando a atenção, para que nós o busquemos, para que nós o conhecemos mais. E a forma de conhecermos, eficaz de conhecermos mais a Deus, a forma eficaz de experimentarmos a sua vontade é através da Bíblia, através daquilo que Ele tem revelado a nós. Então Deus, através da Bíblia, Ele se revela a nós. Ele revela a sua vontade, Ele revela o seu plano, Ele revela o seu propósito, Ele nos instrui como nós devemos andar, como nós devemos viver. Então é através da palavra que nós conhecemos mais a Deus. É através da palavra que nós experimentamos a vontade de Deus, que nós temos uma experiência com Deus em nossas vidas. Dando prosseguimento, experimentando a vontade de Deus, é tempo de buscar a Deus fazendo o bem. De acordo com a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9, a palavra de Deus diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, para que, no devido tempo, ceifaremos, se não desfalecermos. Então, nós não devemos nos cansar. Ou seja, nós não devemos parar, nós não devemos desanimar, nós não devemos desistir de fazer o bem. Eu sei que o mundo que nós vivemos é um mundo mau, é um mundo cruel, é um mundo frio e calculista, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ainda que nos sintamos como um grão de areia na praia, ou como uma gota de água no oceano, mesmo assim, precisamos fazer o bem constantemente, porque é isso que a palavra do Senhor nos instrui. E é fazendo o bem que nós vamos vencer o mal. E é fazendo o bem que nós vamos dar o nosso exemplo, dar o nosso testemunho e dar uma lição a outras pessoas, para que elas possam também fazer como nós fazemos. Já é tempo de andar com Deus, concordando com Ele. Então, para que você caminhe junto com alguém, é necessário que você esteja de acordo com Ele. É necessário que você esteja em concordância com Ele, para que assim você possa, então, caminhar com Ele. De acordo com Amós, capítulo 3, versículo 3, conforme está escrito, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Ou seja, se duas pessoas caminharem juntas e elas estiverem em desacordo, é impossível que elas continuem caminhando juntas. Então é necessário estar de acordo com Deus. E como que eu vou saber se eu estou de acordo com Deus? Exatamente conhecendo a sua vontade, exatamente lendo e meditando na sua palavra, ouvindo a sua palavra, e dessa maneira nós estaremos cientes de sua vontade e decidiremos, então, andar com Ele, caminhar com Ele, concordar com Ele, fazer a sua vontade, obedecer a sua palavra. É necessário andar com integridade e justiça. O texto que nós lemos fala de Noé como exemplo, como um homem que andava com Deus. De acordo com Gênesis, capítulo 6, versículo 9, fala que Noé,
naquela situação em que o mundo estava corrompido, em que as pessoas não queriam saber de Deus, em que as pessoas levavam uma vida totalmente alheia à vontade de Deus. E então, Noé foi escolhido por Deus para que fizesse uma arca. E Noé fez uma arca. Noé pregou a justiça durante 100 anos na construção da arca. Mas o povo não quis saber. O povo não quis obedecer. O povo continuou fazendo coisas erradas. O povo continuou não querendo dar importância à vontade de Deus. Não querendo seguir os caminhos de Deus. Mas Noé era diferente. Diz que Noé era um homem íntegro e justo. Noé andava com Deus.